Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. We are back! Nós voltamos, pessoal, com os vídeos de literatura. Consegui aqui o adaptador para o microfone de lapela, tudo funcionando aparentemente bem. Vamos dar continuidade então aos nossos vídeos de resenha leiga, primeiras impressões, unboxing, tudo mais que vocês gostam de assistir aqui no canal. Mas é claro, também vamos manter em paralelo os shorts, que tá trazendo um pouco aí de alegria, de animação, de risada, para nós passarmos por esses momentos turbulentos da nossa sociedade. Pois bem, recomeçando então, vamos fazer a resenha leiga deste livro chamado Billy Summers, do autor Stephen King. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse livro é que esta é a primeira obra que eu leio deste autor. E eu sei que o Stephen King não foi reconhecido pelo estilo narrativo, não digo estilo narrativo, mas assim pelo gênero que compõe a história Billy Summers. O Stephen King ele é mais conhecido pelo terror, pelo suspense, e aqui é uma história meio policial, meio de gangster, meio aventura, foge um pouco daquilo que fez o Stephen King conhecido. Mas não deixa de ser um bom livro, uma boa história. Pois bem, isso posto, vamos então ao enredo da história. O livro nos traz o personagem Billy Summers como o personagem principal, e ele é um atirador de elite do exército americano que está aposentado. Na verdade, ele não está aposentado, ele saiu do exército e trabalha atualmente, aí se vocês olharem nos noticiários, ele trabalha como matador de aluguel. Só que o Billy Summers, ele tem um código de honra. Ele só mata pessoas ruins, pessoas más. O fato é que existe aí uma questão moral que pro personagem Billy Summers está resolvida, mas que a gente pode pensar um pouco assim se tá correta ou não a atitude dele. Por quê? Porque quem contrata o Billy Summers são pessoas más. São pessoas más contratando o Billy Summers para matar pessoas más. Sabe aquela frase? Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão? Parece que o Billy Summers está bem resolvido com relação a essa questão. O fato é que chega um momento da vida aqui do Billy Summers que ele é contratado por um serviço. Na verdade, o livro começa com essa prerrogativa dele sendo contratado para um serviço, e o valor que ele vai receber para realizar esse serviço é um valor muito mais alto do que ele recebeu para fazer os outros. São 2 milhões de dólares, ele recebia uma quantia mais ou menos em média de 70, 80 mil dólares. Como ele já estava pensando em se aposentar, ele leva esse serviço como sendo o último serviço da vida dele. E aí fica aquela coisa, aquele estigma, fica aquela maldição do último serviço, alguma coisa vai dar errada, sabe? O Billy Summers está preocupado, mas ainda assim ele aceita o serviço e vai então executar esse último alvo. Por óbvio, né, acontecem algumas coisas aí que fazem com que esse último serviço se estenda um pouco mais do que o desejável. Eu gostei muito da história, achei a história muito legal, os personagens são cativantes, a gente fica querendo saber o que vai acontecer com os personagens, a história te prende, mas, na minha avaliação, esta é uma história clichê. É aquela história do típico filme hollywoodiano, o cara mata um monte de gente, o cara é o bonzão e de repente acontece alguma coisa que ele precisa enfrentar. É um enredo que a gente já tá acostumado a ver. Veja bem, a história é muito boa, só que eu tive essa sensação de ser uma história clichê. Outra questão é que a história ela começa num ritmo muito bom. São os preparativos do Billy Summers para poder criar todo um enredo, todo um contexto para poder chegar perto do alvo que ele tem que executar e efetivamente fazer o serviço. E toda essa dinâmica inicial do livro é muito bacana, é muito legal. Depois que ele executa o serviço, e eu não vou dizer para você se foi bem executado ou não foi, enfim, depois da tentativa, vamos dizer assim, da execução do serviço, ele precisa se esconder. Essa segunda parte dele se escondendo, o ritmo do livro cai bastante, na minha avaliação, cai bastante. Não deixa de ser interessante, não deixa de ser legal, continua clichê, mas a gente continua lendo porque na etapa final o livro dá um up e a gente então começa a se animar de novo, acontecem coisas ali que realmente nos chamam a atenção, nos prendem a atenção e aí torna o livro mais bacana, mais de aventura mesmo, mais de ação. Outra questão é que isso foi muito interessante porque há vários momentos na história que é possível que o autor fizesse um plot twist, assim, uma virada, uma reviravolta sensacional. Eu mesmo pensei em umas 15 possibilidades aqui de acontecer alguma coisa e a história se tornar assim totalmente não clichê, vamos dizer. Mas o autor preferiu, talvez, não sei, estou aqui especulando, ele preferiu continuar naquele plano mais seguro e nortear a história por um certo padrão de acontecimentos. Mas eu senti falta, assim, de umas possibilidades aqui que ele não aproveitou, mas enfim, né? Se eu quero mudar a história, eu que escrevo o livro, certo? Eu gostei muito da escrita do Stephen King, está para se tornar um dos meus autores aí, talvez, top 10. Agora eu tenho que ver os outros livros dele para ver se ele mantém a mesma narrativa e se eu vou gostar daquele tipo de literatura.
literatura, né, daquele gênero lá que fez com que ele fosse tão reconhecido mundialmente. Concluindo então, pessoal, esse livro aqui é um ótimo passatempo, é um ótimo livro para você assim que tá de repente saindo de uma ressaca literária, de repente leu livros mais complexos, mais técnicos, está com a cabeça um pouco mais cansada, estressada, quer uma historinha mais leve, não tão leve, mas uma historinha mais tranquila, uma historinha fácil de assimilar. Tá aqui Billy Summers, do autor Stephen King. E essa foi a Resenha Leiga. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.